Você conhece alguém que adora se colocar no papel de vítima? Conhece, né? Sabe por que as pessoas se colocam nessa posição de vítimas? Porque se eu sou vítima, eu não tenho responsabilidade sobre nada. Eu sou vítima das pessoas, da sociedade, sou vítima do sistema, vítima das circunstâncias, eu sou vítima num relacionamento abusivo, sou vítima sempre, em toda e qualquer situação da vida. Portanto, eu não preciso fazer absolutamente nada, eu não tenho responsabilidade alguma sobre a situação que eu vivo. O vitimismo é a maior zona de conforto para qualquer ser humano. Sabe por quê? Porque ele não tem obrigação nenhuma de fazer nada, não precisa correr atrás de nada. Para o vitimista foi a vida que colocou ele lá, então é a vida ou alguém de fora que precisa tirá-lo de lá. Ele em si, o vitimista, não vai mover um palito para sair de onde está, porque é muito cômoda essa posição para ele. Quantas pessoas você conhece que podem se dar ao luxo de não fazer nada, de não contribuir com nada, e ainda assim essas pessoas são servidas, mimadas, cuidadas o tempo todo? Poucas, né? Nenhuma? Alguém assim ou é vítima ou é uma pessoa extremamente folgada, ou os dois. O papel de vítima é perfeito porque ninguém vai questionar a minha falta de atitudes. Pois é, o vitimista é esse indivíduo que assumiu a posição de coitadinho, ele não faz nada por causa da doença, ou por causa do marido, por causa da esposa, por causa dos traumas, por causa dos filhos, porque não pode estudar, por causa da pandemia, da unha encravada. Sempre vai ter uma causa externa que impede a pessoa de fazer qualquer coisa. Nunca é falta de vontade própria. A pessoa que assumiu a posição de vítima encontrou uma zona de conforto onde ela vai estacionar, ela não vai sair dali. A posição de vítima dá a ela o direito de não fazer nada, de necessitar de auxílio e de cuidados em tempo integral. Ninguém quer sair dali. Todos nós passamos ou ainda vamos passar por situações complicadas, difíceis, em que nos sentimos e muitas vezes somos realmente vítimas de algumas circunstâncias. É natural do ser humano. O vitimismo é doentio quando ele passa a ser um modo de vida, quando uma pessoa passa a usar isso como estratégia para tudo. E fica mais evidente quanto maior é a possibilidade de perder algo, de perder alguma regalia, de ficar longe de alguém que supra as necessidades. Quanto maior é o medo que a pessoa tiver de encarar a sua vida com os próprios recursos, ou seja, eu por mim mesmo, maiores os mecanismos criados para se manter na eterna zona de conforto que é o vitimismo. Essa vitimização acontece tanto de maneira inconsciente quanto de maneira bem consciente. E aí entra o famoso termo benefício secundário. Toda situação de dor ou sofrimento que geralmente está presente no vitimismo traz inúmeros benefícios secundários para a suposta vítima e ela se serve deles para se manter como está. É um ciclo que se retroalimenta. Alguns exemplos podem esclarecer como é que age um vitimista. Usando as doenças e dores crônicas é uma maneira. Alguns se valem dessa posição de vítimas das doenças e se colocam em situações de incapacidade para manter por perto as pessoas que já não mais estariam ali se tudo estivesse bem. O vitimista é um manipulador por natureza, ele obtém o que quer através da culpa que faz os demais sentirem se não fizerem as coisas por ele, por deixá-lo sozinho. Ele quer ser visto como um coitadinho, quanto mais incapaz estiver, mais terá a atenção e os cuidados das pessoas generosas à sua volta. Nessa situação se encaixam, por exemplo, aqueles pais cuja doença se agrava toda vez que o filho ou a pessoa que se faz responsável diz que pretende casar, ou que arranjou um emprego em outra cidade, ou que quer estudar fora, quando a filha pensa de mudar de cidade. Aqui também se encaixam pessoas com relacionamentos deteriorados, falidos, que mantêm o cônjuge ou namorado atrelado a si pelas doenças físicas, emocionais, sempre através do mecanismo de culpa. Também tem os que usam a instabilidade emocional. Esse mecanismo é bastante utilizado pelos vitimistas. Em resumo, ninguém nunca fala nada, ninguém pode frustrar o fulano porque ele não se controla quando ele é contrariado, ele dá piti, ele quebra as coisas, ele precisa de ajuda. Todo mundo já tentou de tudo para ajudar o fulano. Essa pessoa, ela sabe que todos fogem do confronto com ele e se aproveita dessa situação para manter seus privilégios e regalias.
Usando a incapacidade financeira e intelectual, muitos vitimistas se mantêm nessa situação. Nesse mecanismo, a suposta vítima se mantém numa situação difícil sempre, dependendo do apoio e do amparo de terceiros, porque não tem fonte de renda, ou não tem capacidade intelectual, segundo ela, para conseguir algo melhor, ou não tem sorte nos negócios, toda empresa que abre sempre quebra, e sempre aparece um pai, uma mãe, um irmão ou amigos para ajudar. Essa pessoa geralmente não tem uma profissão, faz um bico aqui, outro ali, nada de se capacitar para ter rendimentos melhores. Vive desempregada, mas não aceita qualquer trabalho. É aquela pessoa que já está lá com seus 50 anos, mora na casa dos pais, com eles, não se mexe para fazer nada e ainda usa o dinheiro da aposentadoria dos pais em benefício próprio. Se precisar trocar uma lâmpada em casa, não faz. Lavar uma louça também não. Vai ter que pagar alguém para fazer, e com o dinheiro dos pais, é claro. Passa o dia sentado, fumando, assistindo, bebendo, e os pais sofrem com pena deste sanguessuga que criaram e que vive às custas deles. Isso quando ainda não traz os filhos que fez por aí e que não sustenta para serem criados por esses mesmos pais que os bancam. São inúmeros os exemplos. O vitimista ele tem um nível de egoísmo estratosférico. Só o problema dele, só a situação dele importa. Muitas vezes esses processos são realmente inconscientes. Ele acaba não melhorando a saúde porque aí ele vai ter que fazer coisas que não quer fazer e assim por diante. E como é que os vitimistas agem? Todos os vitimistas agem e têm o seu poder a partir da culpa que fazem os outros sentirem. As pessoas cedem para não se sentirem culpadas. Eu empresto dinheiro para aquela minha irmã que eu sei que não vai me pagar, só para não ver minha mãe triste, porque eu não aguentaria carregar essa culpa. Eu não peço o divórcio de um casamento que é desgraçadamente ruim, porque eu não vou carregar a culpa de abandonar um marido ou uma esposa doente. Existe uma característica comum a todos os vitimistas, fica fácil você observar. Todos tentam ajudar o vitimista, menos ele. Ele está mal, vai ao médico, mas não faz o que o médico diz. Está desequilibrado emocionalmente, mas não aceita fazer uma terapia, nem que os filhos paguem. É uma pessoa que não se ajuda em nada, mas fica ali gemendo o dia inteiro, reclamando, necessitando de alguém, necessitando que alguém pare a sua vida para cuidar dele em tempo integral, quando ele mesmo não se oferece o mínimo de cuidados. Por que será que alguém está sempre com dor, mas nada do que é oferecido para essa pessoa sair da dor física ou emocional, essa pessoa aceita fazer? Já parou para pensar nisso? É por causa dos benefícios secundários que essa pessoa recebe por estar mal. Significa que está interessante a pessoa se manter desse jeito. O vitimista não quer ser ajudado, ele quer permanecer exatamente onde está, tendo o direito que se autoconcedeu de não precisar fazer nada. O vitimista não quer ter a responsabilidade de ajudar o outro, ele quer ser ajudado, auxiliado, cuidado e amparado o tempo todo. Ele não olha para a dor do outro, ele não olha para aquilo que o outro precisa abrir mão de fazer para estar ali o tempo todo com ele. Ele é extremamente egoísta. Lá no início do vídeo eu perguntei se você conhecia alguém que vive nesse papel de vítima. Mas e quando sou eu que interpreto esse papel de vítima? De que maneira isso me beneficia? Olhar para dentro não é fácil, é preciso coragem. Dói quando a gente se dá conta das nossas manipulações, das nossas sombras, mas a única possibilidade de mudança que a gente tem é a partir desse olhar interior. Só o olhar para dentro pode fazer com que a nossa luz um dia brilhe a ponto de ofuscar as nossas próprias sombras.